profeta Isaías capítulo 6 inicia dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, glória a Deus. Eu gosto muito dessa visão do profeta Isaías, uma das visões mais extraordinárias do Antigo Testamento é essa visão do profeta Isaías. Ele vê um Deus que é adorado de maneira trina. Ele está no Antigo Testamento, portanto ainda não tem o Filho não se fez carne, ainda ele não tem a percepção da pessoa do Espírito Santo, mas ele adora de maneira trina. Ele adora os querubins, os serafins adoram de maneira trina. Eles dizem: Santo, Santo, Santo. Por que adora 3 vezes? Se se refere ao único Deus? Porque nesse momento já estão ali as 3 pessoas da unidade divina. Embora o Filho ainda não tenha feito carne, mas já está ali presente. Embora o Espírito Santo Consolador ainda não tenha vindo para nos visitar e nos guiar, mas já está ali presente. Por isso que esses serafins adoram a Deus de maneira trina. Não são os únicos. Se você olhar no livro do Apocalipse, 24 anciãos adoram, e eles adoram de maneira trina: Santo, 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 justo, 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 reto, reto, reto. Sempre de maneira trina. É a maneira que as criaturas espirituais adoram o Senhor. E aqui aparece a palavra Senhor dos exércitos, Yahvé de Sabaoth, quer dizer, o Deus Criador dos exércitos. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer algo para você que veio aqui nessa terça-feira, que é a primeira terça-feira do mês de agosto. Essa é a primeira terça-feira, dia 6 de agosto. Quero dizer para você que Isaías teve uma visão, mas ele só teve a visão no ano que morreu o rei Uzias. E tem crente hoje que não tem visão, porque esse rei Uzias precisa morrer na sua vida. Tem gente que ainda não viu a glória de Deus, porque tem um rei Uzias vivo na sua vida. Mas Deus vai fazer morrer o rei Uzias, para que você enxergue o milagre de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos numa grande campanha,
que é a campanha O Clamor Piedoso. São 5 quinta-feiras. Já tivemos no dia 1º a grande abertura da campanha. Quinta-feira agora, dia 8, será o 2º dia da grande campanha O Clamor Piedoso. E eu tenho sentido, através de intercessão e oração, que o Espírito Santo está movendo as águas aqui no setor de Vila Pátria Anchieta. Ele vai visitar a sua casa, ele vai visitar a sua família, ele entrará com providência, porque ele é o Senhor dos exércitos, adorado pelos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. O ano em que morreu o rei Uzias. Por que Isaías não viu antes? O que aconteceu que o profeta Isaías não viu a glória do Senhor? O que foi que fez com que o profeta Isaías tivesse passado por aquela experiência gloriosa do querubim pegar uma brasa e tocar nos lábios dele? Que visão extraordinária, irmão. Ele não viu isso enquanto o rei Josias estava vivo. Quem foi o rei Josias? Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos estudar um pouquinho quem foi esse rei que precisou morrer para o profeta Isaías ver a glória de Deus. Quem é esse rei? Então vamos ver quem foi o rei Uzias. Capítulo 26 do livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, inicia dizendo: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabené, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial.
debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que tornou forte. É esse homem que impede a visão do profeta Isaías. Um homem que reinou 55 anos, é muito tempo, mais de 50 anos, se fortaleceu, se fortificou, de maneira que o profeta Isaías não conseguia ter visão, não conseguia ter uma experiência profunda com Deus, porque o rei Uzias cobria qualquer tipo de experiência. Tudo era o rei Uzias. Não, o rei Uzias, olha o exército do rei Uzias, olha o rei Uzias, é o rei Uzias para cá, é o rei Uzias para lá, e ele não tinha relacionamento. Sabe, irmão, tem gente que não está conseguindo ter uma visão de Deus, porque tem Uzias na sua vida. Tem gente que o Uzias dele é a internet que anda fazendo tudo por ele, a internet, escravo desse sistema. Outros, o rei Uzias dele, às vezes, pode ser até um namorado ou uma namorada, pode, ou algo que ele deposita a esperança, porque o rei Uzias aqui, pela biografia, era um homem extraordinário. O homem era amigo da agricultura. Aonde você lê isso aí na Bíblia? O homem amigo da agricultura, quer dizer, um grande produtor rural, um homem poderoso, dominador. Sua fama foi até no Egito. Meu Deus do céu! Mas isso impedia que o profeta Isaías tivesse uma visão. Enquanto viveu, o sábio Zacarias, que orientava o rei Uzias, ele foi próspero. Mas quando morreu, o pastor, o orientador dele, aí ele parou de buscar ao Senhor. Vamos continuar lendo a história de Uzias? Olha o versículo 26 agora, aliás, 16, capítulo 26, mas agora versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até corromper-se. Olha que dureza, irmão, não estava indo tão bem. O homem é guerreiro, e Deus abençoa, e ele busca o Senhor, e é o amigo da agricultura, e tem exército, e tem varões valorosos. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou seu coração. Começou a achar que ele era o bambambam. Começou a achar que, irmão, tem gente que não sabe lidar bem com o poder, não, irmão. Às vezes até na igreja, irmão. Enquanto é um crente normal, não tem regular, está humildezinho. Aí você fala, irmão, a partir de hoje você vai fazer tal coisa, já pensa que é dono da igreja. Já começa. Aqui não tem, irmão, mas por aí tem. Teve uma irmã que o pastor pôs ela para cuidar da igreja, para limpar a igreja. Ela achou que era dono da igreja, começou a dar dura nos irmãos. Esse irmão devia tirar o sapato para entrar na igreja. Isso vai fraqueza. Então tem gente que não se dá bem com poder, irmão. Tem pastor assim, é humildezinho, mas põe ele pastor para você ver o que acontece. Ele pensa que pode usar a igreja, a herança de Deus, com desrespeito, ofende os irmãos, trata mal os irmãos. Tem, irmão, tem todas essas coisas, porque pessoas que não sabem lidar com o poder. É Uzias.
Uzias começou humildezinho, ouvindo a palavra, obedecendo. Daqui a pouco, olha só o que diz: exaltou seu coração e corrompeu-se. O homem, que era um homem abençoado, irmão, não era qualquer pessoa. Mas olha só, versículo 16: e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quer dizer, irmão, ele era rei, Deus tinha abençoado ele achou que já podia até fazer o culto. Não é mesmo que vou dirigir o culto, não, peraí. O culto quem dirige é o sacerdote. Ele era o rei, ele cuidava da nação, mas o culto é o sacerdote, irmão. E ele já, não, eu mesmo vou fazer o culto. Não pode, irmão. Pessoa que acha que tem muito poder, acha que pode fazer o que vem na cabeça. Versículo 17: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Não podia, irmão. Só podia entrar no templo sacerdotes consagrados. O templo, irmão, tinha o pátio onde ficavam as pessoas. Depois entrava no templo. A primeira parte chamava lugar santo. Só sacerdote podia entrar no lugar santo. E depois falou santo do santo, só o sumo sacerdote podia entrar uma única vez ao ano, no dia do Yom Kippur, o dia da purificação. Esse Josias sabia disso, irmão, mas ele era rei. Eu vou entrar junto com o sacerdote. Não pode, só sacerdote é que pode entrar. Pois ele entrou e foi oferecer. Aí os sacerdotes falaram para ele, olha o versículo 19: então Uzias se indignou, porque não podia ser contrariado, ele estava errado. Sabia que tem gente assim, irmão? Está errado, mas não pode contrariar ele ou ela. Está errado, mas se eu for falar, fica bravo. Acho que é você que está errado. Uzias. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha, irmão, Deus feriu ele com lepra. Agora o versículo 20: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha o seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Olha quem que está aí, ó. Profeta Isaías, filho de Amós, porque ela é escriba. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Mas o profeta Isaías só viu a glória do Senhor quando morreu o rei Uzias. Eu não sei qual é o rei Uzias que precisa morrer na sua vida, mas vai ter que morrer, porque se não morrer, você não vai mudar a sua vida, você não vai ver a glória de Deus, você não vai ter fé suficiente. Mas nessa noite tem rei Josias morrendo, tem parede sendo destruída, tem obstáculos sendo caídos em nome de Jesus, para que
fé, para que você veja a bênção, vejam a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que morrer o rei Josias, para que você enxergue, para que você tenha experiências com Deus. E só você sabe quem é o rei Uzias na sua vida, que está impedindo de você ser uma mulher abençoada, de você ser um homem abençoado. Você sabe quem é Uzias, que está impedindo a glória do Senhor se manifestar. Você sabe, porque Deus te revela, e você deve, em nome de Jesus, acabar com esse reinado louco, esse reinado que ofusca a glória de Deus. Tem que morrer o rei Uzias, para que você enxergue a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O profeta Isaías, ao ver a glória do Senhor, ele descreve essa glória, irmãos, que é algo extraordinário. Você não encontra algo tão maravilhoso como essa experiência. O ano em que morreu o rei Uzias, o ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Glória a Deus. Vamos, irmão, eliminar esse Uzias da nossa frente, para a gente enxergar a glória. Aí você vai entrar nesse templo, você vai ver a glória de Deus sendo derramada na sua vida. Você vai dobrar os joelhos para orar, você vai ver a glória de Deus. Quando o rei Uzias morre na vida da gente, acaba a murmuração. Quando o rei Uzias morre na vida da gente, acaba a reclamação. Quando o rei Uzias morre na vida da gente, acaba, irmão, a frieza espiritual, porque algo de Deus começa a mover em nossas vidas. Remova o Uzias, remova o impedimento da sua vida, para que você tenha visões de Deus, para que você enxergue a glória de Deus, para que você seja tocado pela glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele começa a relatar: os serafins estavam acima dele. Glória a Deus. Primeiro ele fala que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha só, fala que ele vê os querubins adoradores, vê o umbrais da porta se movendo com a voz, vê a fumaça como um incenso. No versículo 5 ele se dá conta da sua pequenez. No versículo 5 ele fala: meu Deus, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo a glória do Senhor, eu estou vendo coisas extraordinárias, mas quem sou eu? Eu que sou um homem falho, eu que sou um homem pervertido, eu que sou um homem pecador. Ah, Senhor, ele faz essa expressão aqui no versículo de a partir do versículo número 6, no número 5. Número 5 diz: então disse eu, ai de mim. Glória a Deus. Quando você vê a glória de Deus, você começa a entender a sua pequenez. Por isso, irmão, que quanto mais a pessoa recebe dons de Deus, mais humilde ela fica. Lembra que João Batista falou quando ele viu Jesus? Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão, hoje eu vejo cada cena absurda. Pessoa, irmão, não tem conhecimento nenhum, põe um anelzão na mão e vai pregar assim na igreja. Oh, glória a Deus. Só para você mover o anel na mão dele ou na mão dela. Uma fraqueza mental. Porque quanto mais espiritual você é, mais humilde você é, irmão. Não é o contrário. Olha só, irmão, o que diz aqui. Disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuro lábios. E mesmo assim, eu tive essa visão extraordinária. Mesmo assim eu vi o Senhor assentado
sobre um alto e sublime trono. Eu vi a adoração dos querubins e serafins, eu vi a fumaça, eu vi o Senhor dos exércitos. Meu Deus, quem sou eu? Ai de mim, porque eu sou um pecador. A condição do homem que compreende a grandeza de Deus. O salmista fala isso também: Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra que eu sou pó. Ele consegue entender a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Mas olha só o que Deus vai fazer. Mas naquele momento em que ele reconhece a condição de pecador, reconhece que é um homem perfeito, reconhece que é um homem de impuros lábios, que fala coisa que não deve, fala palavras que não glorificam a Deus, é nesse momento que ele tem essa consciência. Mas um serafim, oh glória a Deus, mas um dos serafins, engraçado que a palavra hebraica serafim já está no plural. No português que a gente tem que pôr serafim é singular, no português serafim, mas no hebraico serafim é plural, já é plural, né? E aqui fala: um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar. Ele veio com uma tenaz e com ela tocou minha boca. Oh glória! Tocou a boca do profeta Isaías. Então o profeta Isaías era um homem pecador como nem qualquer um de nós, irmãos. Mas a hora que o fogo tocou na boca dele, a hora que o fogo do altar tocou na boca do profeta, tudo mudou. Glória a Deus. Tudo mudou. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Glória a Deus. É o Deus que perdoa, é o Deus que nos santifica. O caráter do nosso Deus é santidade. Por isso que nós, crentes bíblicos, temos que ver uma vida de santidade, de temor. Esteja orando todo o tempo, leia a palavra é a palavra de Deus. Ela santifica, ela liberta. Nem se for apenas um versículo, mas leia, nem se for um único versículo, leia um versículo por dia. Se você não tem condições de ler pelo menos um capítulo, leia um versículo, um que for. A palavra de Deus é poderosa para esmiuçar as penhas, para te dar sabedoria, para dar paz e libertação para a sua alma. Então leia a palavra, que a palavra é santificadora, ela muda as suas percepções. E ele fala aqui que o querubim saiu voando, pegou com uma tenaz uma brasa de fogo do altar. Oh glória! Qual é o fogo, irmão? É o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje na igreja. O Espírito Santo está revestindo os crentes. Jesus batiza os crentes com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar poder, irmão. Nós temos que ter essa visão de Deus. Você só começa a compreender a importância da Bíblia, a importância de estar em comunhão na igreja, a importância de orar, quando você começa a ser tocado pelo fogo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está tocando em nossas vidas. Ele quer nos renovar, restaurar e abençoar. Veja, o ano em que morreu o rei Uzias, tem que morrer o rei Uzias da sua vida, para você ter revelações e visões de Deus. Segundo, você vai entender que você é pequenininho, mas Deus te dá o batismo no Espírito Santo e com fogo, para te renovar, te restaurar, te dar graça e autoridade. O profeta Isaías não é diferente de mim, não é diferente de você que está aqui nessa noite, mas esse, o Deus do profeta Isaías, o Deus que se aparece, que se revela,
é o Deus que faz o sobrenatural na minha vida, na sua vida. Creia, confia, ore, busca, clama, como diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha, irmão, porque quem busca acha. Glória a Deus. Então permaneça orando, clamando, mas não se esqueça, só você sabe quem é o rei Uzias da sua vida, mas ele precisa ser removido, porque o ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Glória a Deus. Deus quer te dar visões, Deus quer te dar revelações. Que o Senhor fale cada vez mais fortemente em nossos corações. Amém. Graças a Deus.